Alô, amados ouvintes, saudações fraternais. Meu nome é Peter Undrum e queremos hoje ter mais uma meditação na Palavra de Deus. Estamos em época de Páscoa e nessa época Jesus usou uma expressão que queremos considerar para a nossa meditação. A vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus estava falando sobre a sua partida, o que deixou os seus discípulos confusos e preocupados. Estava falando sobre a descida do Espírito Santo, estava falando sobre perseguição, sobre a dispersão dos discípulos. Então, esse tema engloba duas situações diferentes. Em primeiro lugar, a saída de Jesus desse mundo, a sua ascensão ao céu, e depois o retorno. Enquanto isso, haverá então um período da igreja, também um tempo de perseguição, e também se refere aos dias em que ele estaria na sepultura e depois iria voltar. Então, seriam dias em que os discípulos iriam sentir uma profunda tristeza, mas essa tristeza iria se transformar em alegria. E nós lemos, então, no Evangelho de João, capítulo 16, versos 10 até 22, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não lembra mais da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém a tirará. Então temos aqui duas circunstâncias diferentes, um tempo de tristeza, tempo de choro, e depois um tempo de alegria, uma alegria a qual ninguém poderá tirar. Haveria, então, uma curta separação entre a morte e a ressurreição. Por isso, quando Jesus diz um pouco e um pouco mais, está se referindo especificamente à questão dos dias em que ele estaria na sepultura. Queremos pensar um pouquinho em três grupos, como é que aconteceu na vida deles, de essa tristeza se transformar em alegria. E o primeiro grupo, naturalmente, são os apóstolos. A Bíblia nos fala, em João capítulo 20, verso 19, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Então, os discípulos aqui, está se referindo especificamente aos apóstolos, ou de uma forma especial, e eles estavam cerrados, com portas fechadas, trancadas, por medo dos judeus, e evidentemente eles estavam com uma profunda tristeza. O que será que levou eles a essa tristeza? Não era só a questão de o mestre ter sido crucificado, mas sem dúvida eles se lembraram também dos momentos que antecederam a morte de Cristo e o fato de todos eles o terem abandonado, apesar que João voltou mais tarde para estar junto à cruz do Calvário. Nós lemos sobre o tempo, a situação em que Pedro traiu Jesus 3 vezes, e o texto nos fala então em Lucas capítulo 22, 61 e 62, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou Pedro amargamente. Então ele sentiu o seu fracasso total e a forma como ele realmente havia negado a Cristo 3 vezes, apesar de ter afirmado anteriormente que ele estaria pronto até a morrer junto com Jesus.
mas fracassou. Então, essa situação, sem dúvida, deu uma tristeza muito grande neles. E mesmo lá no Getsemane, quando Pedro, Tiago e João estavam junto com Jesus, Jesus pediu para vigiar e orar com ele. Mas 3 vezes eles adormeceram profundamente e Jesus perguntou: vocês não podem nem 1 hora sequer vigiar comigo? Então, mais uma vez, uma situação que eles devem ter lembrado nesses dias de tristeza, quando eles viram: nós não aguentamos ficar nem uma vez. E o que é interessante notar, quando a ressurreição aconteceu, a Bíblia diz a respeito do testemunho, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Veja, Simão foi o primeiro apóstolo que teve o privilégio de ver Jesus após a ressurreição. E em 1 Coríntios capítulo 15 lemos o mesmo fato. Ele apareceu primeiramente a Pedro. Então, Pedro estava tremendamente triste e pela primeira vez depois da ressurreição, quando Jesus apareceu aos apóstolos, em primeiro lugar, ele apareceu a Pedro. Certamente para dizer: Pedro, você fracassou, mas eu não te abandonei. Estou com você. Você já tem sentido tristeza após um fracasso na sua vida espiritual? E até talvez esteja com medo de orar, de expor a sua situação perante o Senhor? A Bíblia nos ensina em Hebreus que devemos chegar com confiança ao trono de graça. E se esta é a sua tristeza desses dias de Páscoa, saiba que o Senhor não te rejeitou. Apesar do teu fracasso, o Senhor ainda está querendo se encontrar com você e conversar com você. E a tristeza de Pedro se transformou numa alegria. Depois temos a expressão sobre tristeza em relação aos discípulos de Emaús. Em Lucas capítulo 24, o texto nos afirma, então, versos 17 e 18, o que é que vão aí a discutir pelo caminho, perguntou-lhes, e eles pararam a caminhar, estavam tristes. Um deles, Cleopas, respondeu: deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que ali sucederam nesses tempos. E depois continua no verso 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Então, os discípulos estavam indo para Emaús. Jesus se aproximou. Não o conheceram naquele momento. Então, Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Por que vocês estão tristes? Então, eles ficaram admirados. Será que você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que aconteceram? E daí eles demonstram um aspecto que deixou eles tremendamente tristes. A esperança deles era que ele fosse remir a Israel. Eles pensavam: agora a nossa esperança falhou. Agora não tem mais redenção para Israel. Então, aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão e abençoou, partiu, disse, e lhes deu, abriram-se então os seus olhos e conheceram, e desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, aqui temos uma mudança radical. Já enquanto estavam caminhando e conversando com Jesus, o coração deles ardia. Agora, de repente, perceberam: ele não está morto. A sua esperança de redenção de Israel não havia sufocado, não havia acabado. Cristo continuava vivo, iria continuar a sua obra. As promessas que Deus faz são promessas que permanecem, podemos contar plenamente. E às vezes podemos estar numa situação em que pensamos: agora já não tem mais jeito, em relação a alguma pessoa, em relação a um país, assim por diante.
e nós podemos saber que o nosso Senhor está vivo. Ele vai cumprir as suas promessas sem a menor dúvida. E depois Jesus apareceu mais uma vez ao grupo todo, e nós lemos então Lucas capítulo 24, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o meu espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa para comer? Então veja como esse grupo triste reunido estava de repente sendo surpreendido pela presença pessoal de Jesus. Aí a Bíblia fala sobre alegria, maravilhados e alegria. Então a tristeza deles se transformou em alegria. Realmente a presença de Jesus transforma a tristeza em alegria, lágrimas em sorriso. E a pessoa tem a sua vida completamente mudada com a presença de Jesus. Sim, existe toda a razão para ficar triste se Jesus não está conosco. Mas a presença de Jesus muda, converte a tristeza em alegria. Então temos esses dois grupos, os apóstolos, envergonhados e tristes pelo seu fracasso. Os discípulos de Emaús acharam que a sua esperança de redenção havia sido destruída. E daí temos mais um grupo. Temos o grupo de mulheres. Eram mulheres que já haviam acompanhado Jesus durante o seu ministério, ajudado ele, inclusive, muito. E nós lemos, então, em Lucas 24, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Então, note aqui o desejo dessas mulheres. Queremos fazer mais alguma coisa por Jesus. Mesmo tendo sido crucificado, podemos pelo menos prestar mais este serviço a Ele para, então, preparar o corpo realmente para não ficar destruído. E lemos, então, na continuação, e Maria chorando fora junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se ao sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E logo depois ela se virou, ela viu alguém que pensava que era o jardineiro, o texto diz, e disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelã, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste e eu o levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, disse, Rabone, e quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e o que ele lhe dissera. João 20, versos 15 a 18. Então temos aqui mais uma vez uma situação de choro, de pranto, de tristeza, pessoas que haviam seguido Jesus com fidelidade, servido, e a tristeza ou o desejo delas é, queremos fazer mais alguma coisa por Jesus. Já haviam feito muita coisa, mas queriam fazer mais alguma coisa. Será que essa tem sido a nossa tristeza também já nesses dias? Eu quero fazer mais alguma coisa por Jesus. Os apóstolos estavam esperando o perdão. Os discípulos de Emaús estavam esperando a redenção de Israel. E essas mulheres estavam esperando fazer mais alguma coisa por Jesus. E nessa situação choraram porque acharam que o corpo tinha sido roubado. E de repente perceberam, não, Jesus realmente está vivo. Sim, prezado ouvinte, a vida sem Jesus é uma vida triste. A pessoa tem razão de chorar,
se Jesus não está com ela. Mas Jesus, nessa Páscoa, quer demonstrar de uma forma especial: eu quero estar junto com você. Eu quero te perdoar os pecados. Eu quero te dar oportunidade para me servir. Eu quero estar ao seu lado e a redenção pode ser anunciada. Que essa mensagem de Páscoa possa nos fazer a refletir sobre o nosso estado. Qual tem sido a nossa tristeza? Fracasso do evangelismo, achando que não dá mais, ou talvez tristeza por não poder fazer mais nada? Sim, tem novas oportunidades, tem perdão e tem pregação do evangelho que precisa ser feito para todas as nações. E que Deus possa nos usar ricamente, que nosso coração possa estar transbordando de alegria porque temos um Cristo vivo. Amém.